vídeo do Jason Ferrer é sobre uma análise crítica da insanidade da chamada mitologia, o fim do mundo ou simplesmente suposto apocalipse, mencionado pela Baby do Brasil em um evento carnavalesco, onde ela afirma dizendo que as pessoas precisam se arrepender porque o fim está próximo. E o pior, que as pessoas acreditam fielmente em toda essa narrativa mitológica, que não passa de uma manipulação teológica para aprender e manipular aquelas pessoas ignorantes, sem criticidade, sem conhecimento histórico, arqueológico e sem conhecimento da própria história da religião. Todas essas narrativas mitológicas de um suposto fim do mundo, isso não passa de um controle de massa, de uma manipulação coletiva. O que seria das religiões e dos líderes religiosos se não fosse o medo? Os três pilares que não pode faltar de forma nenhuma nas religiões é o medo do inferno, do suposto fim do mundo e o medo de demônios. Se nas religiões não existisse o medo dessas três manipulações e controle de massas, as religiões não teriam poder e autoridade para prender, manipular e controlar massas. Por isso que foi criada a figura mitológica do demônio, do inferno e do suposto fim de mundo, onde os líderes religiosos ficam jogando e adaptando essa mitologia para os dias atuais. Aí ficam adiando o suposto evento e enganando as ovelhas. Não sei como as pessoas ainda se permitem ser enganadas com algo que é tão mentiroso e farsante como esse suposto evento apocalíptico. Quando fala no pronome esta geração, está falando na geração daquela época do primeiro século, da Era Comum, e não há 2000 anos depois. O pronome esta é um pronome que indica o tempo presente na qual o substantivo estava vivendo e vivenciando. Qual é a função do pronome demonstrativo? É justamente demonstrar o tempo e o espaço na qual o substantivo ou evento viveu, aconteceu ou viverá, acontecerá. Os sanguessugas dos líderes religiosos e oportunistas, eles sabem que isso é uma tremenda mentira. Mas eles nunca vão dizer a verdade. Sabe por quê? Porque eles lucram e vivem da mentira. Para quem não sabe, religião é um meio de vida. São empresas privadas, assim como qualquer profissão é um meio de vida. Assim também é a religião. Infelizmente, é muita insanidade das pessoas ainda acreditarem em uma farsa como essa. Evento este que era para ter acontecido nos anos 70 e no primeiro século da Era Comum, mas nada disso aconteceu e nem acontecerá. Fiquem agora com o vídeo de Jason Ferrer, onde ele vai explicar passo a passo e esclarecer sobre a mitologia do suposto apocalipse. Foi exatamente no dia 12 de fevereiro, dia de carnaval de 2024, que, querendo ou não, a artista cristã, a ativista Baby do Brasil, que estava lá folheando em pleno carnaval, ela simplesmente surtou, Brasil, e afirmou para Ivete Sangalo, na frente dela e para todo o público, que todos eles deveriam esperar a volta de Jesus e se arrependerem, porque Jesus simplesmente estava voltando e o arrebatamento iria acontecer e o apocalipse também vai ocorrer em breve. E a mídia não perdeu tempo, é evidente, a mídia cristã fez todo um estrondo em cima desse comentário, em cima do comentário dela, a ponto de gerar memes pela internet em todos os lugares, comentários em sites, blogs, por exemplo, programas de crítica e entretenimento, e até mesmo famosos concordaram e outros também reprovaram veementemente a fala da Baby. Mas afinal, Brasil, ela surtou, ela mentiu, ela se enganou quanto ao que a Bíblia realmente diz sobre a volta de Jesus. Faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto tudo, te mostro tudo e te provo todas essas coisas em mínimos detalhes. Fica por aí. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, hoje nós vamos falar sobre a Baby do Brasil e sobre esse assunto que, na verdade, tomou conta da mídia, sobre a volta de Jesus.
É evidente que eu já falei sobre a volta de Jesus para desmistificar muitos desses mitos que as pessoas têm, dizendo, olha, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Não, é conversa fiada desses pastores. Se você analisar a Bíblia, eu estou falando de quê? Eu estou falando da Bíblia. Mas Jason, que Bíblia é essa? Qualquer uma. Pode ser a que eu tenho em casa, Jason, pode ser qualquer uma de qualquer tradução. Tá certo? Até mesmo a tradução na linguagem de hoje, a nova tradução. Você pode ler em qualquer tradução que você vai ver, cara, que Jesus Cristo não vai voltar. E se era para voltar naquela época. E a Baby do Brasil, ela foi enganada. Ou ela surtou, ou ela enganou pessoas. De três uma. Certo? Então, ou ela foi enganada, ou ela enganou, ou ela surtou. Então, veja aqui, se a artista, a cristã Baby do Brasil, se ela e a filha dela, pessoas surtadas, fundamentalistas pelo Evangelho, certo? Se essas pessoas, elas soubessem pelo menos o que realmente a Bíblia, Brasil, fala sobre a volta de Jesus, eu digo para você, com toda certeza ela teria vergonha, na verdade. Ela não teria esse tipo de comportamento e jamais diria o que disse. É evidente, é claro, é nítido, é transparente, Brasil, que os pastores entraram nessa onda e foram em defesa da Baby do Brasil, porque afinal de contas falar de arrebatamento, falar de Apocalipse e volta de Jesus é ótimo, mas os pastores que entraram em defesa dela são os mesmos que ainda hoje, em 2024, essas pessoas lucram rios de dinheiro com suas pregações apocalípticas, com a venda de livros, cursos e também canais nas redes sociais, somente aterrorizando as pessoas sobre o fim do mundo, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final. Venha, traga seu dinheiro logo, porque Jesus está voltando, e outras mentiras sobre o Apocalipse, Brasil. Porém, Brasil, tem o seguinte aí, muitos desses pregadores, cantores e por aí, esses fanáticos da igreja, esses supersticiosos de plantão, eles entenderam que o que ocorreu no trio da Ivete Sangalo foi a mão de Deus, foi Deus pesando a mão sobre ela naquele momento, porque ela disse que iria macetar o Apocalipse. Você entende a superstição? Agora, é claro que entre todos esses pastores aproveitadores, oportunistas e sensacionalistas, entre todos esses está o pastor Júnior Trovão, um homem que ganha dinheiro com garganta, gritando para as pessoas e não mostrando nada desse tal poder de Deus. Apenas ganha dinheiro contando ficções, contando historinhas para as pessoas, apenas isso. Aí você viu, Brasil, esse vídeo? É exatamente isso daí, Brasil. É puro sensacionalismo. E outra coisa, o pastor Marco Feliciano, um outro aproveitador do Evangelho, veio a público apoiar a fala de Baby do Brasil, porque ele é outro que adora, Brasil, adora colocar medo nas pessoas com essas historinhas sobre a volta de Jesus e o Apocalipse. Como ele ficou rico? Ele ficou rico como, Brasil? Somente falando da volta de Jesus, de um Jesus que nunca veio. O cara nunca trabalhou em porríssima nenhuma, desde quando eu me entendo por gente. É o cara vendendo DVD, vendendo fita, vendendo CD, vendendo livro, vendendo isso, vendendo aquilo, sendo deputado federal, estadual, o diabo a quatro, se juntando com o Bolsonaro, com isso, com aquilo, política pra lá, igreja pra cá, e ficou rico com esse negócio, falando apenas sobre volta de Jesus, de um Jesus que não pode aparecer. É exatamente isso daí, Brasil. Pessoas que ganham dinheiro apenas com esse livro aqui. É um livro infantil. Você não coloca esse livro aqui para criança, esse aqui é para o adulto infantil. Veja que outro pastor que ganha muito dinheiro na internet contando histórias mentirosas sobre a volta de Jesus. Ele, conhecido como Lamartine Pozzella, também apareceu para dizer que viu algo. Ele viu algo de espiritual e macabro nos olhos da Ivete Sangalo. Ele viu o diabo ali. Olha como começa a mentira. Quer dizer, é um povo místico, alucinado, fundamentalista, esquizofrênico. O cara só olhou para a expressão quando a Ivete Sangalo, ela fez aquela expressão. Pronto, ele já viu alguma coisa de espiritual. Aí ele começa a contar isso, que viu que o diabo estava ali. E as pessoas acreditam, os desdentados, gente sem crítica alguma, acredita na palavra desse homem, rapaz. Agora, uma coisa é certa, Brasil. Se eu ficasse aqui citando os pastores que falaram sobre esse assunto, ou falando dos pastores que falam sobre essa tal suposta volta de Jesus, que nunca aconteceu e nunca vai acontecer, eu passaria aqui
umas 10 horas de vídeo. Porque não dá. Uma coisa é certa, Brasil, toda essa ideia de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, o pacto quebrado, a perseguição dos santos, a grande tribulação, a ascensão do anticristo, a manifestação do anticristo também, ou os 7 anos do pacto, as 7 trombetas, os 7 selos, a segunda vinda, o milênio, o juízo final. Tudo isso, Brasil, esse negócio de eternidade, tudo isso é história para boi dormir. E eu vou te provar isso agora. Em primeiríssimo lugar, eu quero dizer para você que nas Escrituras, em lugar nenhum, em canto algum de Gênesis e Apocalipse, ele disse que voltaria 2000 anos depois. Ao contrário, Brasil, ele afirmou categoricamente que a volta dele se daria naquela época. A volta dele se daria naquele tempo, naquela geração, para os seus discípulos, para todos os seus ouvintes, para todos os seus espectadores. E isso não aconteceu, e isso está na Bíblia. Em segundo lugar, Brasil, Jesus garantiu com a mais absoluta certeza e sinceridade, ele olhando para os seus discípulos, para os 12 discípulos, apenas aquelas pessoas que estavam ali, ele disse que a volta dele seria tão rápida que os discípulos não concluiriam as suas pregações entre as tribos de Israel, porque ele voltaria antes, ainda naquela geração. Você está entendendo? Jesus Cristo disse para os seus discípulos em Mateus 10, 23, falou, olha, vocês vão pregar o evangelho nas 12 tribos de Israel, mas antes de vocês percorrerem, não vai dar tempo. O Filho do Homem voltará antes. Em terceiro lugar, é evidente, Brasil, foi Jesus que disse, não fui eu, não foi ninguém que disse isso. Jesus falou, que os dias de vingança são estes, não esses, não aqueles, apontando para o seu tempo, para a sua época. Agora, como é que a gente pode dizer que essas coisas que estão escritas ainda vão acontecer, Brasil? Agora, depois do primeiro, segundo, terceiro, nós temos o quarto lugar, onde Jesus afirmou, Brasil, ele falou que tudo quanto está escrito sobre a grande tribulação ocorreria na sua geração e não em outra geração. Ele disse que ocorreria na geração dele, do tempo dos apóstolos, no tempo de Caifás. E você está esperando a grande tribulação nos dias de hoje. Agora chegamos em quinto lugar, onde eu estou provando dentro da própria Bíblia, Brasil. Veja que o Apocalipse e a volta de Jesus teriam que ocorrer somente em Jerusalém e não em outro lugar do mundo. Quando ele falou, quando virdes Jerusalém sendo cercada, observai que é o fim dela. Então, como é que a gente espera que esse fim do qual Jesus Cristo falou que aconteceria somente e unicamente em Jerusalém, como é que você pode dizer que essa grande tribulação vai acontecer nos dias de hoje, Brasil? Por favor. Em sexto lugar, cara, esse daqui é importantíssimo. Veja que os apóstolos, todos os apóstolos esperavam Jesus naquela época. E eles esperavam a qualquer momento a volta de Jesus, porque Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo ocorresse, inclusive a sua própria volta. E ele não voltou. Pai contra filho, filho contra pai, explosões, terremoto, fome, seca, pestes, pedras caindo, apocalipse acontecendo, bicho comendo. Tudo isso aconteceria enquanto os discípulos de Jesus, estou falando de quem? Dos 12, enquanto eles estivessem vivos. Nós estamos acabando, mas estamos entrando agora em sétimo lugar, onde o próprio Jesus deixou claríssimo que alguns dos seus discípulos pessoais não morreriam antes de verem Jesus descer do céu com poder e grande glória e com anjos para dar a cada um segundo as suas obras. E isso ocorreu, Brasil. Isso não ocorreu como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28.
consegui provar para você em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e agora nós vamos entrar em oitavo lugar. Cara, todos os apóstolos, todos eles diziam a mesma coisa. É só você ler o texto. Veja que os próprios apóstolos, escrevendo suas cartas, eles disseram que eles estavam vivendo nos últimos dias, que eles, não nós, vivendo no limite da consumação dos séculos, que eles estavam esperando o dia esperado e que esse dia estava se aproximando, que a igreja deveria ter paciência porque o fim estava próximo. Foi o que Tiago disse para as pessoas, o fim está próximo. E para quem foi que Tiago disse essa coisa, se não para as igrejas que estavam na diáspora, para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, e não para a igreja de hoje? E se Tiago, movido pelo Espírito Santo, disse que a volta de Jesus estava próxima, é porque estava próxima dele, não de nós, Brasil. Como é que você ainda cai no papo de um pastor miserável desse que toma a tua grana dizendo que Jesus vai voltar no dia de hoje, cara? E depois de te mostrar dentro da própria Bíblia, de 1 a 8, agora nós entramos em 9º lugar, cara. Veja o que foi que Pedro disse. Pedro, Brasil, foi ele que disse que estava vivendo nos últimos dias e que o fim de todas as coisas estava próximo dele. Você entendeu isso, cara? Brasil, eu vou pedir a você encarecidamente, cara, por favor, presta atenção nesses caras quando falam da volta de Jesus. Entenda definitivamente uma coisa, cara. Apocalipse não foi escrito para nós. Não foi escrito para o nosso tempo. Nada, absolutamente tudo o que está nesse livro de Apocalipse deveria acontecer na época de João e da igreja primitiva. É isso que eu defendo no meu livro, Porque Jesus Mentiu. O autor de Apocalipse, Brasil, era uma espécie de um judeu fundamentalista e completamente exclusivista, que estava preocupado tão somente com suas predições, com suas visões, com suas palavras, com seus testemunhos. Mas eu quero que você, do outro lado, entenda qual foi a ideia que se passou na cabeça desse cara para ele escrever a carta de Apocalipse. O que foi que aconteceu? Veja, Brasil, o que foi que ele fez? João simplesmente ele se apoderou das fábulas registradas no livro de Enoque. Aí ele fundiu tudo isso com um dilúvio de Noé. Aí ele mesclou essas informações com a destruição de Sodoma, com o aniquilamento de Gomorra. Ele associou com as 10 pragas de Deus contra o Egito e ele adicionou ainda mais umas pitadinhas das maldições de Moisés, de Deuteronômio 28, capítulo 15 até o 68. Aí ele combinou com a abertura do mar, dos rios do Antigo Testamento. Ele uniu tudo isso com uma confusão das línguas lá da Torre de Babel, misturou toda essa história com a batalha do anjo contra os soldados de Senaqueribe, onde um só anjo matou 185 mil homens numa só noite. Aí ele somou tudo isso com a ideia absurda do sol e da lua que pararam pela ordem de Josué, e com isso ele criou o fabuloso livro de Apocalipse. Você entendeu aí, Brasil? Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo, meu Brasil. Olha, presta bem atenção, meu irmão. Escuta o que eu vou te dizer. Tudo que está escrito aqui na Bíblia era para a volta de um Messias. Esse Messias, vários Messias, vários outros que se declararam Messias, disseram que era o Filho de Deus, que era a verdade, o caminho, que era isso, que era aquilo. Todos eles morreram. Ninguém apareceu com nada, porque tudo isso é uma fábula, é um conto, é uma novela, é uma ficção, é um enredo cheio de personagens. É um filme que você vê. Quando você está lendo aqui a Bíblia, quando você está lendo, por exemplo, aqui o Corão, você não está vendo nada das coisas reais. O que você vê, na verdade, o anjo Gabriel visitou o Maomé. Conversa fiada, Brasil. No dia de hoje, em pleno século XXI, em pleno ano 2024, você do outro lado acreditando nessas coisas. Não é possível. Entenda uma coisa, olha, a guerra prevista por Jesus no seu sermão, lá por João também,
Você tem o sermão de Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, e você tem também o Apocalipse de João. Aí você vê que toda essa guerra prevista por Jesus, como é que é essa guerra? A guerra vista por Jesus é uma guerra feita de cavaleiros, espadas, escudos, catapultas, lanças e broquéis. Aí eu pergunto, onde nós temos essas armas nos dias de hoje? Essas coisas, Brasil, nada tem a ver com os nossos dias. Jesus, por exemplo, era para ter voltado naquela época e não voltou. Entenda que quando eu falo para você que quando Jesus vê a guerra, você tem que se perguntar, Jesus estava vendo o World Trade Center, avião, submarino, ele estava vendo mísseis, homens com AK-47, com um fuzil. Jesus não estava vendo isso. A guerra que Jesus estava vendo, a grande tribulação acontecendo, era com cavalos. É só você ler Apocalipse, que você vai ver que é com espadas que estão acontecendo, onde os reis e os presidentes, os grandes e os maiorais, se esconderão por baixo de rochedos. Como que você entende uma coisa dessa? Nada aconteceu, Brasil, naquela época. Nada está acontecendo. E eu vou te dizer uma coisa, cara, nada dessas coisas vai acontecer, porque o Apocalipse nada mais é senão uma ficção, um delírio, uma cópia das mentiras do Antigo Testamento. É simplesmente um exagero, um absurdo, algo extremamente risível. Enfim, Brasil, é fruto da mente de supersticiosos e de mentes perturbadas do Antigo Israel. Por isso eu posso dizer para você tranquilamente, cara, você do outro lado, pode macetar esse Apocalipse, porque nada vai acontecer. Um fortíssimo abraço para você, muito obrigado por tudo e eu espero de todo o meu coração ver você no próximo vídeo. Mas olha, coloca nos comentários e me diz se o vídeo de hoje te serviu, tá bem? Até lá, Brasil.